Boa noite, que o Mestre Jesus possa nos amparar nesses instantes que a gente vai fazer essa reflexão. Por quê, para que eu estou aqui? E por que eu nasci aqui? Acho que essa questão ela é muito forte para que a gente possa cada vez mais entender o que eu tenho de objetivo, o que eu faço para que eu possa também cada vez mais cumprir os objetivos da vida. Os objetivos da vida são muito claros para a gente, mas a gente não tem a prática deles sendo clara ainda. Então nós precisamos de estar entendendo mais desse contexto, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu faço aqui, quais são as capacidades que a gente tem. E hoje nós vamos entender mais ainda o que é esse Brasil. Então, por que eu nasci no Brasil, eu vou entender muito mais do que eu faço aqui nesse Brasil. Para isso, então, a gente vai usar esse livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. O que a gente sugere que quem não leu ainda, leia e faça igual ao Haroldo Dutra. O Haroldo Dutra falou que quando ele leu pela segunda vez, ele entendeu muita coisa mais diferente do que ele entendeu a primeira vez. Porque é um livro muito denso, muito complexo às vezes, não é difícil não. O autor é o Espírito Humberto de Campos, ele é muito bom para a gente ler os textos dele. Mas é o peso que tem as realidades e as ações que ele descreve aqui. Então isso é muito bom da gente estar fazendo esse lado de releitura, entendimento. E para poder saber então por que eu nasci no Brasil, vamos entender um pouco essa realidade do que seja o Brasil. Quando é que surgiu o Brasil? Vocês sabem? O Brasil ele surgiu só quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui? Dizem que ele não foi o primeiro que chegou aqui também não. Então não é pela chegada dele aqui, ou de português ou de espanhol, é que o Brasil começou. O Brasil começou muito antes. O tempo que o Humberto conta aqui para a gente é no ano de 1300. No quarto final do ano de 1300, Jesus veio à Terra e com Eliu fez o acompanhamento do que seria o desenvolvimento dos ensinamentos que ele deixou para a gente. E ele ficou muito triste naquele primeiro momento, que ele foi ver o quê? O que acontecia em 1300? As cruzadas. Estavam os cristãos, que seriam aqueles que defenderiam a doutrina dele, brigando com os árabes no domínio das terras da Palestina. Ou seja, querendo ser dono do lugar onde ele nasceu. Ele ficou muito triste porque esse entendimento não é um entendimento que ele deixou para a gente. Se a gente estudar um pouquinho dos ensinamentos de Jesus, a gente vai ver que ele ensinou para a gente o quê? Amar, aprender a amar ao próximo como a si mesmo e estar envolvido com o nosso progresso, porque ele chamou todos nós para estarmos sentados do lado direito dele e ele garantiu que todos vamos assentar lá. Agora, quanto tempo nós vamos demorar ainda para ir? Isso está na nossa ação, porque o nosso livre-arbítrio é que nos dá condição para tomar esse caminho, ajustar o nosso caminho. Então, naquele momento, no quarto quartos do ano, que seria de 1375 para frente, ele viu que não estava bom ainda o nível de trato do entendimento da doutrina que ele deixou. E ele já projetou com o Eliu uma nova situação que ele chamou que ele deveria pegar a árvore do cristianismo. Ela estava na Palestina, porque até naquele momento é onde ele deixou as mensagens,
Ele ia plantar essa árvore, ou seja, ele ia trazer a árvore com tudo que ela representa. Então essa figuração de árvore é aquilo que a gente tem então como o fornecimento de seiva, de frutos, de coisas boas. Ele queria transportar essa árvore para um local novo. E ele chamou então o Eliú, depois de fazer essa avaliação de como nós estávamos tratando a doutrina dele. Jesus chamou Eliú e falou: onde é que ficam aquelas terras que nós falamos que eu quero desenvolver? Aí ele falou, o Eliú falou, é pelo lado do oeste, que fica então referenciado pelo velho mundo, a Europa, e esse seria um novo mundo. Ele falou, então vamos para lá que eu quero ver como é que está esses espaços. Então ele veio com toda aquela corte de seguidores imediatos dele, seriam auxiliares, seriam todo aquele pessoal que trabalha junto com ele, e vieram para a América. Quando chegou aqui, eles aportaram na América do Norte. Aí o Cristo ainda lembrou, aqui será o celeiro intelectual e tecnológico da Terra. Então ele já deixou claro que ali não seria plantada a árvore. Ali era o lado intelectual. O que nós temos hoje lá? Estados Unidos, Canadá, México. Isso é a realidade de hoje. Aquilo que ele estava falando, na realidade de hoje, é esse espaço tecnológico que nós temos. Aí ele falou, mas eu quero aquela outra terra que eu te falei ali. Vamos ver? Vamos, então vamos descer. Aí eles desceram um pouco e chegaram na terra daqui. Ele até chamou, interessante, que ele chamou o seguinte, aquela terra de onde se vê a representação da minha estada final na terra. O que é a representação final da terra? É ele na cruz. O que vê então? O Cruzeiro do Sul, que é uma representação de cruz. E ele falou, é lá nesse lugar onde se vê essa representação do Cruzeiro, é que eu quero ver essa terra. Aí eles desceram um pouquinho e viram o Brasil. Então o desenho do Brasil estava já definido nesse momento. E isso nós podemos saber de quanto tempo antes? Não, nós não sabemos. O Humberto Campos também não detalha esse tempo muito antes. Mas nós sabemos que a partir daí ele falou, para cá traremos a árvore do cristianismo. Então estava definido a primeira parte então desse Brasil. Então nós vamos ver a primeira parte, é o Brasil, coração do mundo. Então quando ele chega aqui, ele fala, é esse desenho que é o Brasil. O Brasil é um coração. Então olhando lá de cima igual eles estavam, o Brasil é um coração. E esse coração, ele falou, vai ser plantado aqui a árvore, porque a árvore vai trazer as verdades da moral. Não vai ser tecnologia, não vai ser coisas grandes, não vai ser materialismo, é o lado da moral que nós vamos trazer para cá. E interessante que para fazer isso, ele já pediu o Eliú ou os auxiliares dele para preparar. O que ele preparou? Aquelas 3 partes que vão formar o Brasil. Os originais, que são os índios, ele já falou, manda encarnar entre os índios pessoas de humildade e de paz. Manda encarnar com os africanos as pessoas humildes que vai trazer para cá. E nós vamos escolher para vir para cá, para descobrir isso aqui, para poder fazer essa abertura daqui, o povo mais humilde e trabalhador que tem na terra, que é o português. A gente tem até uma imagem errada dos portugueses, que a gente fala que os portugueses é tudo menos isso, né? Mas desde aquela época, desde aquilo então, Jesus já sabia, é o português que tem então essa humildade e tem o trabalho. Esses 3 povos formaram o Brasil. Logicamente que junto com o português veio alguma parte dos outros, que nós vamos ver mais na frente um pouquinho disso. Por que vem tanta gente para cá também, né? Veio muita gente para cá. Então, para aqui, começa a formar o Brasil, isso aqui, os 3 povos que vão estar estruturando. Mas vocês viram o que é comum nesses 3 povos? A humildade.
a humildade é o ponto principal dessa característica do Brasil. Por isso que ele é coração, gente. E coração, a gente hoje na Terra, a gente ainda vê o coração somente como aquela parte física, a parte de bomba principal do nosso corpo, que bombeia o sangue e que faz essa função primordial na vida do corpo. Mas não é. O coração, quando a gente desdobra para a parte espiritual, o coração é o centro nervoso da moral. O centro nervoso da moral não está no cérebro, não. É no coração. Então, quando a gente fala coração desse jeito aqui, quando nós estamos falando Brasil, coração do mundo, nós estamos falando nessa função moral para o mundo. Nós estamos falando que, basicamente, se aqui é plantada a árvore dos ensinamentos cristãos, a árvore do cristianismo, se aqui veio os povos com essa parte moral, que é a humildade, se aqui se desenvolve as riquezas numa profusão tanta que Jesus já deixou claro, eu não quero que se repita ali aquilo que tem nos outros lugares. Por exemplo, Portugal não tem nem pedra para fazer construção, Portugal tem que importar rocha para fazer construção em Portugal. Então aqui não falta pedra, aqui não falta nada. Então aqui não precisa de repetir os erros que nós temos nesses outros povos antigos. No Brasil era para a gente estar preparando essas coisas novas, nós ficamos muitas vezes repetindo as coisas velhas. E quando a gente tem que responder a questão original que nós estamos estudando hoje, por que eu nasci aqui, nós já começamos a responder um pouquinho. A gente nasce aqui porque aqui nós vamos aprender o quê? Esse coração, esse lado moral, a vivência do amor. Então a gente precisa de estar entendendo disso, sabendo como que surgiu, como é que veio essa formação, para que a gente possa então depois aproveitar melhor a nossa estada aqui, para que a gente possa aproveitar melhor o que eu vim fazer aqui. Agora mesmo nós vamos ver mais sobre o que eu vim fazer aqui. Então, se eu estou num lugar que é o coração do mundo, a gente vai entrar um pouquinho agora na pátria do Evangelho, mas depois a gente vai voltar nisso aí com mais profundidade. E que a gente vai entender que o Brasil é o coração do mundo e também é pátria do Evangelho, é mais fácil. Pátria do Evangelho por quê? Onde é que está plantada a árvore do cristianismo? Está aqui. E por que o Brasil tem mais capacidade de mostrar esse Evangelho para o mundo? E é uma realidade. Eu encontrei no Congresso Espírita da Espanha, em 2010, eu encontrei grupos de brasileiros que trabalham no movimento espírita na Europa. E tinha um grupo de um rapaz que eu achei muito interessante, que ele falou, eu estou no finalzinho da Suíça, lá na região das montanhas, e lá nosso grupo tem mais ou menos 20. Nós somos 18 brasileiros, 2 de lá. Então, isso mostra o que é a pátria do Evangelho. Ela vai levar essa mensagem daquilo que Jesus, lembra no início lá que Jesus veio fazer uma verificação de como é que estava a mensagem dele e como é que ele encontrou a mensagem dele? Nós vamos precisar de entender muito bem essa parte do Evangelho, porque essa é a questão mais séria que a gente tem atualmente, que é quando a gente vai desdobrar para o caminho da terra, para o caminhar da terra, essa função da pátria do Evangelho. Ou seja, essa função pátria do Evangelho é o que nos aguarda. Porque como é que nós vamos acertar esse mundo hoje? É só dar uma olhada para o mundo hoje e a gente vai ver as dificuldades. Agora a gente não vai estar sozinho não, sabe? A gente tem que lembrar que nós sempre estamos debaixo
do manto de Jesus e do Pai. O Pai não nos deixa só, hora nenhuma. Jesus não nos deixa só. Ele veio nesse tempo, fazendo esse caminhar, para que a gente possa estar fazendo a nossa vivência. Tudo isso é para a gente viver. Então, tudo isso que a gente está vendo dentro do coração da pátria do Evangelho, a gente é que aproveita disso. Então, a gente está aqui para estar vivendo nesses recursos que tem. Esse Brasil, pensado em 1300, ele já fez desse jeito. Agora mesmo nós vamos ver como é que isso progrediu, mas aí nós já vimos que ele foi pensado desse jeito e nós temos então que estar vivenciando desse jeito. Vamos fazer a caminhada mais um pouquinho, que é bom para a gente entender. Vamos chegar agora lá em Portugal para ver como é que começou o primeiro povo a se envolver nisso. Lá em Portugal, nessa passagem então, já em 1300 e pouquinho, Jesus já ordenou ao Eliú imediatamente: você vai voltar para a carne, porque você vai preparar o povo de Portugal para fazer essa jornada de atravessar o Atlântico. Jesus já sabia que era o Atlântico, Portugal não sabia não, Portugal precisava ser preparado. Então Eliú reencarnou lá em Portugal, e lá em Sagres ele começou a montar, quando ele foi desenvolvendo o trabalho dele aqui, ele começou a montar a Academia de Navegantes de Sagres. Ele foi o infante de Sagres. Esse infante é porque ele foi aquele que puxou o carro e fez o desenvolvimento disso. Ele reencarnou mais ou menos no início de 1400. E de 1400 até 1460, em 60 anos, o Eliú desenvolveu aquilo que foi a estrutura que Portugal usou para poder diferenciar um pouquinho daquela que estava sendo desenvolvida pela Espanha. A Espanha foi outra que armou uma estrutura muito boa. Você vê que a Espanha, ela dominou do sul dos Estados Unidos até lá no sul da América Latina, toda a parte estrutural daqueles povos, foi da Espanha. E Portugal ficou só com o Brasil aqui e também desenvolveu alguma coisa nas Índias. Mas se a gente for ver, olha que interessante isso. Eu já vi comunidade portuguesa nos Estados Unidos, em cada costa, na costa leste, na costa oeste, tem comunidades portuguesas, ou seja, tem português lá instalado. Eu já fui na África, tem português na África também. Tem vários povos na África que são portugueses. Então a gente vê que para esse desenvolvimento, o Eliú que montou essa estrutura, a comando de Jesus, para que começasse a fazer esse movimento e começasse então a desenvolver essa pátria do coração do mundo, pátria do Evangelho. Então a gente vai ver que em 1500, quando veio a frota comandada por Pedro Álvares Cabral, aquilo já era quase que o final de uma fase que desde 1475 mais ou menos, antes até do Colombo descobrir a América, os portugueses já estavam navegando pela África, pelo norte eles estiveram até no Canadá. Você vê que os portugueses já estavam andando para todo lado, que era o tipo exercício inicial para poder depois atravessar o Atlântico e vir para o lado de cá. E Pedro Álvares Cabral fez o movimento dele todo em segredo, quando já existiria uma concorrência da Espanha, que a Espanha, quando descobriu alguns povos, ela já quis dividir isso aí com Portugal, sabendo que Portugal também tinha capacidade para estar descobrindo essas partes. Então eles fizeram aquele tratado de Tordesilha, que dividiu o Brasil mais ou menos no meio, colocando que a parte oeste seria da Espanha, a parte leste aqui só que seria de Portugal. Era como se nós tivéssemos um Brasil partido assim da ilha do Marajó até lá no Paraguai. Esse tratado de Tordesilha é o tipo de tratado que não foi obedecido. Para vocês verem que o Brasil depois
dominou esse resto para lá, que inclusive onde está a Amazônia, que é a região de futuro do Brasil, é o manancial de futuro do Brasil, não só no aspecto energético, que nós temos usinas para instalar na Amazônia, apesar de hoje ser difícil instalar lá com o nosso conceito ambiental. A hidroeletricidade que tem para a gente desenvolver é lá, os recursos da Amazônia. O Humboldt, que é um alemão que veio passear no Brasil, falou que a Amazônia ela vai alimentar o mundo. Mas nós vemos que a Amazônia ela tem risco grande, por exemplo. Nós temos que vibrar contra um programa que a nossa presidente Dilma fez agora, que ela colocou que os Estados Unidos vai controlar a Amazônia, vai proteger a Amazônia. É entregar o queijo para o rato. Isso aí são riscos que a gente tem ao longo do tempo e que a gente não vai entrar naquelas condições de guerrear contra isso, ou fazer problemas contra isso. A gente vai ter que trabalhar dentro do conceito do coração e do evangelho, que a gente vai colocar, porque do lado de lá, quem projeta isso tudo é quem? Jesus, está com o Pai, Ele e o Pai é um. Então, o projeto, nós temos cobertura para ele. Nós só temos certas condições que acontecem que a gente tem que estar tentando acalmar, tentando direcionar, tentando não deixar que transvie os objetivos. Então, o objetivo da terra do Evangelho e a terra do coração do mundo, ele está definido já nesse contexto todo e a gente faz parte desse contexto. Nós não podemos esquecer por que nós viemos aqui. Se eu vim aqui é porque eu estou voltado com isso. E dentro desse caminhar para vir aqui, vamos ver mais só um pouquinho, porque é interessante ver uma análise que o Haroldo Dutra fez, que é importante. Ele falou que a primeira vez que ele leu esse livro aqui, ele ficou até meio revoltado, que ele falou o seguinte, ó, mas Jesus faz o Brasil e coloca todo mundo lá, coloca a relação de ocupantes para todo mundo. Aí ele não entendeu, ele falou que essa primeira parte ele não entendeu. Quando ele leu de novo, que ele foi ver uma mensagem de Jesus, e ele viu a seguinte ação que nós vamos fazer também para vocês analisarem. Ó. Jesus vai para Eliú e fala, isso já numa segunda viagem aqui, não foi naquela primeira lá de 1300 não, numa segunda viagem, já bem mais recente, porque ele já fala do seguinte, os huguenotes, que é aqueles da Revolução Francesa lá, que matou muita gente, que foi uma guerra interna lá no reinado da França, e matou muita gente. Jesus mandou pegar todos aqueles lá envolvidos e trouxessem para o Brasil. Mandou pegar todos os outros de uma guerra prussiana que estava acontecendo lá, traz para o Brasil. Aí o Eli falou, mas peraí, se você pega doentes desse jeito, pessoas desequilibradas, pessoa deixa o Brasil, o que é? Aí que ele falou, o Brasil é o hospital. Então o Brasil é onde se trata disso. Quem faz parte de reunião mediúnica já sabe como é que isso é a realidade, o tanto que nós tratamos de grupos desequilibrados. Para vocês terem ideia, no Congresso Espírita de Paris, até 3 meses antes de começar o congresso, não foi liberado o lugar que estava pensado inicialmente. Foi liberado um outro lugar. E esse outro lugar que foi feito o congresso lá, você precisa de ver o tanto que foi enviado de gente presa nesse lugar, que estava lá murriando ali de viver inadequadamente nesse lugar, e foram trazidas para o Brasil. Nas reuniões mediúnicas, depois nós começamos a receber francês aí de tudo quanto é tipo, para poder liberar eles daquelas estruturas anteriores dele. É o Brasil, novo mundo, trabalhando para poder melhorar o velho mundo. Então, dentro disso, a gente vai ter nas histórias depois, e essa conclusão do Haroldo ela é muito importante. O Brasil é um grande hospital do mundo. E tem mais relação com isso de ser o coração e de ser o evangelho?
Além de tratar aqui na parte física, na parte espiritual desses espíritos, eles ganham também uma realidade moral. Eles recebem aqui uma realidade moral. Outro dia eu vi uma notícia que fecha esse aspecto do hospital, que os americanos, desde a Guerra da Coreia, depois da Primeira Guerra Mundial, os americanos que pereceram nessas regiões vieram todos para o Brasil. É como o seguinte, eles não voltaram para os Estados Unidos para ser tratado, não. Eles vieram tratar aqui e vieram reencarnar aqui. E disso tem uma conclusão, que já foi percebida nesse tempo, de que esse crescimento do movimento evangélico e das igrejas renovadas, esse movimento é devido a esses americanos que já tinham um lado da cabeça do intelecto e vieram aqui aprender o lado moral do coração. Então, o Brasil, ele funciona desse jeito, ó. Quando vem alguém de fora, ele é internalizado no ambiente interno nosso de coração, para que ele possa também aprender um outro lado, atender o outro lado, que nós precisamos ser completo, nós não somos um lado só. Então, o Brasil, ele tem, o próprio Humberto de Campos faz essa análise, o Brasil, ele não é fechado, o Brasil tem que ser aberto. O Brasil não pode manter guerras para fora. Ele teve uma guerra feia que ele manteve na Guerra do Paraguai aqui, nós estamos pagando essa Guerra do Paraguai até hoje. As dívidas que nós criamos lá no Paraguai, nós estamos pagando até hoje. O Paraguai é um deles, que a última jogada que teve agora é que o Brasil pagou a linha de transmissão que leva energia lá no centro do Paraguai para poder suprir o sistema de energia do Paraguai. A gente fala, mas é um negocinho pequeno, já que nós temos uma usina ali no meio do caminho, é fácil pagar isso aí. Mas isso é o tipo de dívida que a gente está pagando ainda. Então o Brasil, ele não pode ser esse da guerra, ele tem que ser o coração. Ele tem que levar o recado do Evangelho, ele não pode levar outros recados, outras variáveis. E esse recado do Brasil, ele hoje, ele já está estruturado para isso. Porque o Brasil, para vocês terem ideia, a presidente foi lá fazer o discurso outro dia na ONU. Por que é o Brasil que vai fazer o discurso na comemoração dessa Assembleia Geral da ONU? Vocês sabem disso? Por que é o Brasil que faz o discurso inicial lá? Porque foi um brasileiro, um embaixador brasileiro, em 1945, quando implantou a ONU, que fez a defesa das liberdades e das ações da ONU. Quem deu a diretriz da ONU foi um brasileiro. Aí até hoje, em reconhecimento a isso, o governo brasileiro é que vai lá fazer discurso. Então nós vemos que muitas vezes eles não sabem fazer discurso lá nesse aspecto, mas a gente vê que na origem o desenho é de coração, é de evangelho. Então a gente é desse jeito, a gente traz essas coisas do caminho que a gente faz e está isso tudo disponível para que a gente vá usar na nossa encarnação, na nossa caminhada. O caminho que a gente vê depois, é interessante no livro também, a gente vê como é que foram os negros que vieram para cá. Vocês sabiam que os negros que vieram para cá eram diferentes dos negros que foram para os Estados Unidos? Foram encaminhados por Jesus, pela espiritualidade. Os navios que prendiam os negros para vir para o Brasil era de uma tribo. O que foi aquele recado que Jesus mandou para o Eliu? Coloca a reencarnação de pessoas humildes nos negros. Então, tinha que ser buscado essas tribos para vir para cá.
As tribos que voltam para os Estados Unidos, o que nós vemos os negros dos Estados Unidos fazendo até hoje lá? Brigando, fazendo guerra interna. Até hoje, os Estados Unidos tem uma mácula lá dentro disso, que de vez em quando um policial preto prende um branco ou um branco prende um negro, dá uma revolta nacional lá. E isso para a gente ver o quê? A preparação que nós temos na formação do Brasil. O negro que veio para cá é aquele que estava preparado para formar essa raça, essa moral e esse coração brasileiro. Então, até nessas diferenças assim que a gente consegue perceber hoje, a gente vê que teve uma preparação anterior para essa formação no Brasil. O que acontece então com esse Brasil hospital? Vamos pegar então para a gente entender mais um pouco do que é esse hospital. A doutrina espírita no Brasil é a que tem maior número de seguidores, de trabalhadores da doutrina espírita. A doutrina espírita no mundo, ela é pequenininha comparada com a do Brasil. O Brasil, a doutrina espírita, os espíritas, eles são poucos em relação. Brasil, 200 milhões de habitantes. Espírita, 10 milhões no máximo. Se a gente olhar vamos falar o seguinte, aqueles que já começam a ter uma visão, de acordo com esse ambiente que eles estão vivendo hoje, explica o movimento que a televisão faz. Ela está acabando de fazer o movimento agora com essa novela, Além do Tempo. Além do Tempo está sendo uma novela espírita. É como se fosse um livro que conta uma geração de 150 anos atrás. Depois eu pego essa mesma geração hoje e vejo como é que ela está vivendo hoje, sabendo de tudo que ela viveu ali atrás. É isso que essa novela está fazendo. E essa novela está no sucesso que você precisa de ver. Olha aquele público que eu falei que está vendo tudo, está olhando hoje para isso. E isso é bom a gente entender, porque o movimento espírita tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para receber esses que até hoje não tinha certas visões e começa a ter entendimento das visões que a doutrina espírita traz. E por que a doutrina espírita não pode esquecer desse recado aqui, ó? Nós somos pátria do Evangelho. O Evangelho da doutrina espírita, ele é mais amor. Ele não é um evangelho de guerra, um evangelho que as religiões lá hoje, lá fora, você vai lá pertinho da Inglaterra, lá no vizinho ali, é Iraque não, é Eire, lá no Eire, menino, lá é guerra de religiões mesmo, protestante contra católico. Eles estão começando a sair disso, graças a Deus, se eles conseguirem sair, mas até hoje você vai lá, os protestantes têm armas enterradas no país inteiro, para fazer guerra. Então, na Irlanda, Eire é o outro nome que eles usam para ele, é Irlanda. É a mesma coisa, Eire ou Irlanda é a mesma coisa. A gente traduz no português Irlanda, e o outro é no inglês. Então, olha como é que essas religiões lá é diferente do que está no Brasil. O evangelho da doutrina espírita é um evangelho mais doce, mais palatável, que não causa reações tortas ou reações inadequadas. Traz para o indivíduo informações e conhecimento necessário para que ele dimensione a vida dele. Para que cada um de nós saiba dimensionar para onde eu vou, o que eu vou aproveitar disso tudo que nós estamos falando aqui. Se eu estou aqui na pátria do Evangelho, o pessoal da internet aí, onde é que eles estiverem também, eles podem fazer esse uso do coração do Evangelho que a doutrina espírita traz. E eles podem, em qualquer lugar que a gente for, a gente implantar esse Evangelho de amor, de servir para que nós possamos aprender a um caminhar melhor, fazermos esse nosso caminho melhor.
A leitura preparatória falava disso, como é que nós temos que estar olhando para preparar os nossos caminhos. Como é que eu quero estar no meu caminhar? Eu vou saber dessas realidades e vou então dimensionar melhor esse caminho. E essa realidade de ser um hospital aqui, vocês já notaram isso aí, como é que nós estamos no hospital? Já pensaram que eu tenho que seguir a mesma coisa que é um hospital? Quando a gente chega no hospital, por que a gente vai para o hospital? Porque a gente está desequilibrado. A gente está com dificuldade em algumas partes. Aí eu entro para o hospital, desenvolvo uma vontade de melhorar, não é? A gente precisa estar com isso também aqui na Terra, aqui no Brasil. A gente precisa de estar com vontade de melhorar. E como é que está faltando vontade para melhorar? Porque quais são as doenças mais comuns hoje no Brasil? Depressão, medo, culpa. A Anete Guimarães fala que isso tudo aí é gerador de câncer. Se a gente quiser então ter câncer, vamos continuar nessas coisas. A gente precisa saber escolher, ó. Eu preciso de estar no hospital e no hospital eu tenho que saber fazer isso aí. Querer melhorar para eu sair desse hospital. Aí quando eu estou dentro do hospital, eu encontro outros doentes. Como é que eu faço com esses outros doentes? Eu tenho que fazer atendimento. Eu tenho que fazer o evangelho. Eu tenho que mostrar esse evangelho que eu tenho capacidade dele. Se eu já tenho capacidade, se eu já sei, se eu tenho conhecimento, eu tenho que aplicar isso. Então é no meio do hospital que nós precisamos de aplicar o evangelho. Esses trabalhos todos que nós fazemos dentro do grupo espírita, está a aplicação do evangelho. Eu vou lá visitar o Pedro Fontes, o que eu faço lá? Levar o evangelho para aqueles que precisam. Eu encontro na rua com aqueles em dificuldades, o que eu posso fazer? Eu vou entregar esse evangelho de amor e de esperança para aqueles que estão no meio da rua em dificuldade. Então, quando a gente está no hospital, a gente tem essa oportunidade de desenvolver o querer melhorar. Esse é um ponto muito importante, porque é através dele que nós vamos criar melhor os nossos caminhos, que nós vamos escolher melhor para onde eu vou, eu vou olhar melhor para os recursos, porque quando eu estou dentro do hospital, eu fico vidrado na enfermeira, no médico, são aqueles que trazem a melhoria para mim, eu fico vidrado neles, eu fico vendo o que eles vão fazer. Eu quero saber deles como é que eu estou, como é que eu estou recuperando. Então, para a gente que está no hospital, vamos desenvolver melhor esse querer melhorar, esse buscar essa melhora que a gente tem, e vamos lembrar, aí nós vamos voltar lá atrás, 1300 já estava sendo preparado isso tudo aqui. Esse hospital estava sendo construído desde antes de 1300. Esse hospital onde a gente está, já existe esse tempo todo, não é uma coisa nova, ruim, não. Vamos começar a olhar para isso, começar a olhar para as oportunidades que faz a gente estar no hospital, as oportunidades que a gente desenvolve ao estar no hospital, que a gente vai entender melhor. E isso é muito fácil de fazer, não se gasta nada com isso. A gente não gasta. Se eu quiser levar o recado do evangelho, que é comprar um livro desse e dar para alguém que está precisando de entender, eu ainda gastei um pouquinho, mas se não, eu faço a palavra, eu levo a mensagem que eu já aprendi. A gente não precisa ser perfeito para fazer isso, a gente pode levar a mensagem que eu já aprendi. Aprender passa a ser uma coisa muito importante também. Aí nós não podemos esquecer dos cursos que a doutrina espírita tem e dos livros que nós temos na doutrina espírita. Isso aqui faz a gente se capacitar melhor. Isso aqui nos dá ferramenta para a gente viver então melhor nesse hospital que é o Brasil. Então a gente não pode esquecer disso, não pode se limitar
não sei. Se você já aprendeu, se você exercitou um pouquinho, já leu um pouco, aprendeu um pouco, você vai poder trabalhar dentro do hospital. E quando a gente chegar lá na frente do hospital, quando a gente já recebeu tudo que a gente precisa, e a atmosfera do Brasil, ela é diferente para isso. O Humberto Campos fala que todos esses que vêm para cá, num primeiro momento eles querem fazer igual eram lá para trás. Aí num segundo momento ele começa a ver que é muito melhor aqui tem paz, tem harmonia. Outro dia eu estava vendo um holandês que chegou no Brasil, foi preso, foi essa semana agora, ele contando a história dele. Foi preso não, ele foi assaltado, roubaram todos os documentos dele, roubaram tudo dele. A polícia pegou ele, achei até interessante que a polícia levou ele para o albergue, deu cobertura para ele imediatamente. Ele não tinha nada, não tinha lugar para ir. Pôs ele no albergue. Ele falou que quando ele chegou no albergue foi um mundo novo para ele. Olha o nosso hospital existindo. O novo mundo que ele falou, o que é? Ele encontrou pessoas interessadas em ajudar ele. Ele encontrou ajuda para poder vivenciar a vinda dele aqui. E ele era um investidor, gente. Ele era alguém que vinha cá para fazer alguma coisa aqui, até ajudar aqui. Porque o investidor hoje ele está sumido do Brasil, então aqueles que vêm cá que pudessem ajudar, é muito bom esses. Ele vinha ajudar, então num primeiro momento ele sofreu essa revés aí, que já não sabe o porquê que ele tinha isso, que fazer isso. Talvez até dentro do aprendizado dele precisou de tomar um revés desse para poder depois aceitar um novo que ele precisava. Ele aceitou esse novo, aí ele já está contando hoje. Hoje ele tem uma namorada, já tem um filho, já está com a estrutura de vida dele, de 10 anos que faz isso, parece. Ele já está com a estrutura dele implantada, o que ele vinha fazer, ele está fazendo. Então a gente vê que o hospital e o clima do Brasil, ele é propício para que a gente tome essa decisão. Eu quero me desenvolver, eu quero me melhorar, eu quero estar aprendendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho. A gente tem isso aqui. Não adianta a gente ficar nesse avan que muita gente tem, eu vou lá para fora. Eu vou para Paris. Lembra que eu falei de Paris, que quando nós fizemos o Congresso Espírita Mundial lá, o que nós tivemos que tirar de lá? Então não é lá que a gente encontra essas coisas, não. É aqui que nós temos isso. É aqui que nós temos o ambiente adequado a se fazer a busca do nosso aperfeiçoamento, da nossa melhoria do hospital. Vamos sair do hospital agora. Aí eu saí daquele lado que eu era o doente. Quando eu não sou doente, eu vou para fora do hospital. Eu não fico lá dentro hoje, porque o médico não deixa ninguém ficar dentro de hospital mais, porque o hospital é perigoso. Já descobriram que o hospital tem perigo. Então, o doente também não pode ficar lá dentro, não. Recuperação hoje se faz em casa, vai lá para casa. A minha mãe teve um pequeno AVC lá outro dia, ficou no hospital uns 15 dias, depois ela melhorar um pouquinho, volta para casa. Não fica aqui dentro, não. Então, o hospital, quando a gente sai dele, a gente ainda não está completamente curado, não. Mas a gente tem, que nós estamos falando o quê? Que no Brasil o ambiente é melhor para a gente. Então a gente tem hoje os ambientes que a gente deve frequentar quando eu estou convalescente. Vamos chamar disso. Eu estou convalescente, eu preciso de melhorar. Então nós temos os ambientes de convalescência. Por exemplo, vir para uma reunião dessa na quinta-feira à noite e não ficar vendo coisas que nós ficaríamos vendo na televisão ou jogando conversa fora, é um ótimo momento de convalescência. Todos os nossos desequilíbrios ainda que eu tenho para fazer a minha caminhada, numa noite dessa a gente pode receber mais do que imagina. O Sr. Geraldo Guimarães é que conta uma vez que ele estava, foi o Divaldo. O Divaldo estava fazendo a prece final e não abriu o olho para ver, não. Ele não abriu o olho espiritual dele, hein? Não abria, não.
Aí a Joana chegou perto dele e falou: Divaldo, olha para você ver o que está acontecendo no salão agora. Ele falou que quando ele abriu esse olho espiritual dele, da visão espiritual da reunião pública, ele viu um negócio que era o seguinte: era como se tivesse uma parede de luz quadrando essa reunião, e nessa quadratura, enquanto se faz a prece final, era um sobe e desce de entidades espirituais para ajudar todo mundo, e ele falou que tinha gente recebendo coisas até de operação espiritual. Então, por que então é um lugar de convalescência que eu estou falando? Por que a gente tem que vir para cá quando está saindo das coisas difíceis do hospital? Aqui nós vamos encontrar reforço para essa convalescência. Agora, o ambiente, ele é geral também, então vamos expandir um pouco mais. É só vir aqui na casa espírita? Não. Eu posso fazer o meu evangelho em casa e eu vou receber também. Aí que tem uma recomendação da doutrina espírita, é que a gente tenha o evangelho no lar. Se eu não tiver evangelho no lar, busque ajuda, reúna um grupo de amigos espíritas e faça uma reunião. Essa reunião, ela traz resultados para a gente que a gente não imagina. Que a gente vai reforçar essa nossa convalescência. Quando é que nós vamos sair dessa convalescência, gente? É amanhã? Ou é vindo numa reunião pública só? Não é, é muito tempo ainda, porque nós, na nossa inferioridade, a gente não sabe, aquele querer que eu tinha falado anteriormente, que a gente tem que querer melhorar, é desse tamanhozinho. O querer nosso é pequeno, a busca de alternativa que nós conseguimos ver, que nós conseguimos perceber, é pequena, porque eu não leio 12 livros, um livro por mês no ano. Quem aqui lê 12 livros por ano? Olha só, poucos. Então, como é que eu quero sair dessa convalescência se eu não busco ferramentas para isso? Porque a ferramenta tem que ser da gente. Nós temos um ambiente para a gente. O que eu falei que nós temos aqui no ambiente dessa reunião? O ambiente. O que eu falei que nós temos um ambiente do Brasil que é diferente? É o ambiente. Agora, dentro do ambiente, se eu não fizer a minha busca, ela não cai do céu, não. Ela não vai vir uma busca de Deus lá para mim assim, ó, melhora aquele ali. Não é. Ainda mais que nós já somos um pouquinho inteligentes, nós já temos uma capacidade maior de inteligência para buscar. Deus está olhando para mim daquele jeito, eu vou ajudar ele a buscar. Eu vou clarear o caminho para ele. Mas a gente tem que fazer o caminho. A gente tem que fazer a busca. Eu não posso esperar que caia do céu. Porque quando eu estou esperando cair do céu, eu estou de braço cruzado. Não é isso que nós precisamos estar. Nós precisamos de querer essa melhoria, fazer a convalescência enquanto eu estou em dificuldade. Vou sair do hospital, vou continuar em convalescência no ambiente, na questão de buscas que eu vou fazer, até que eu possa sair da encarnação igual um Chico Xavier. Eu estava lendo como é que o Chico saiu da encarnação dele, como é que em 2002 ele saiu no dia que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, brasileiro, todo mundo alegre, foi esse dia que ele foi desencarnar. Ele desencarnou, enquanto ele não ajudou todo mundo do entorno de Uberaba a buscar um caminho, a descer lá nos fundos que ele conseguia descer, trazer aqueles que estavam presos, trazer aqueles que estavam em dificuldade, fazer o socorro de todo mundo que ele estava, ele não foi no braço de Maria para poder caminhar lá para cima, não. No dia que a gente souber desencarnar igual o Chico Xavier, aí nós já podemos esquecer a nossa convalescência, aí nós já vamos estar em condições melhores. Mas até lá, vamos aproveitar melhor essa convalescência, aproveitando que nós temos esse conhecimento do Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, para que a gente possa
estar aproveitando melhor esse nosso caminhar, para que nós possamos fazer as nossas convalescências em todos os ambientes que eu estiver. Eu posso fazer convalescência numa igreja católica ali? Posso. Eu posso fazer convalescência com um evangélico difícil que quer me converter ali? Posso. Eu faço a minha convalescência em todos os ambientes. Eu não posso me fechar nos ambientes igual nós estamos fechando hoje, porque eu tenho medo de andar na rua e eu me fecho. Eu tenho medo de estar nos ambientes, eu não vou mais andar. Aí agora mesmo eu estou entrevado. Aí eu vou estar preso mesmo. Aí eu vou precisar de voltar para o hospital. Porque quando eu vou desencarnar desse jeito, eu vou para o hospital lá. Porque o hospital é quando eu tenho necessidade de trabalhar minhas emergências. Então que a gente possa então procurar a fazer esse caminhar. Eu quero só ver uma parte final aqui que o Humberto Campos comenta, e que para a gente entender aqui, ó, o que ele comenta como o nosso maior problema dessa pátria do coração do mundo, pátria do Evangelho. O maior problema é a educação nacional, para que os filhos das outras terras, necessários e indispensáveis ao progresso econômico da nação, não se sintam dispostos a reviver no Brasil as taras de suas antigas organizações, e sim, absorvidos nos círculos espiritual do país do Evangelho, possam entregar as suas fileiras de fraternidade e evolução. Esse ponto aqui eu acho que é aquele que nós estamos mais errando ainda. Poucos são aqueles que recebem uma ajuda, igual aquele holandês que nós falamos, que recebeu uma ajuda e continuou seguindo e conseguiu internalizar aqui. A maioria das vezes nós pegamos esses que estão chegando de fora e queremos deixá-los numa condição que eles vieram. Nós não contribuímos com a educação para eles. E a educação para eles é esse lado do atendimento deles no contexto da paz, harmonia e de amor que o nosso país tem dentro dos seus objetivos. Então que a gente possa também saber disso, para a gente entender esse momento que nós estamos vivendo hoje, para a gente não queira fomentar essa discórdia que está existindo. Bezerra de Menezes fez uma mensagem no Rio de Janeiro há uns 3 meses atrás, que ele coloca que ele está preocupado com o Brasil, porque nós estamos muito voltados para alimentar isso tudo que está aí, que é um final de tempo. Isso que está existindo hoje, isso que está existindo aquilo, é final de tempo. Por que é final de tempo? Quem que Manuel Filomeno de Miranda escreveu naquele livro de Transição Planetária que está chegando aqui agora para poder a gente estar vivendo? São milhares, mas muitos milhares de encarnações que estão vindo para preparar a Terra para entrar no período de regeneração. Se nós estamos tendo ajuda agora de preparação, nós precisamos de entender o que é velho, o que é antigo, para poder acabar com ele, pôr fim nele. Agora, eu não posso ficar alimentando ele, porque ele vai ficar existindo muito mais tempo, porque ele vai acabar um dia, vai. Pode ser que eu não esteja mais aqui, ou eu já fui embora, aí eu não estou mais trabalhando nisso. Mas enquanto eu estou aqui, enquanto nós estamos encarnados, nessa encarnação, enquanto eu tenho recursos de análise, de liberdade de pensamento, a gente tem que saber trabalhar nesse contexto que a gente está. Não alimentar as desavenças, os erros que tem. Alimentar as oportunidades de melhoria que a gente encontrar. Então era isso que a gente tinha para o nosso estudo da noite, e eu espero que vocês possam cada vez mais responder o nosso quesito de hoje. Por que eu estou encarnado no Brasil? Numa palestra só de 1 hora a gente não vai conseguir trabalhar tudo não, mas agora vocês já pelo menos já têm o ponto de partida, que é esse livro aqui, e eu sugiro que todos que não leram ainda vão ler, para que a gente possa cada vez mais estarmos atendendo os nossos objetivos, que é viver aqui no Brasil.